Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, na sequência do que estamos estudando, Romanos 10. Estamos já pelo capítulo 10. Hoje nós vamos ver do 11 ao 15. Romanos 10, do 11 ao 15. Vou convidar a igreja a ficar mais um momento em pé para a leitura da palavra. E diz assim a palavra do Senhor. Romanos 10, do 11 ao 15. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Vamos ter mais um momento de oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor agora habilite o teu servo a expô-la e que o Senhor também prepare o coração de cada um para que receba de bom grado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, então. Muito bem, os irmãos que têm acompanhado, os irmãos que têm partilhado de todos os últimos domingos, têm visto que no capítulo 10, Paulo fala sobre a incredulidade dos judeus diante da salvação pela fé. Eles criam que eles eram salvos por causa da aliança de Abraão. Ou seja, que por causa da descendência de Abraão direta, eles já eram salvos. Ou seja, eles não tinham ideia da justiça de Deus. Eles até sabiam, mas não conseguiam entendê-la. Então, relembrando o capítulo 10, Paulo começa dizendo que orava a Deus a favor dos judeus para que eles fossem salvos. Ele diz que ele suplicava a Deus para que isso acontecesse, para que eles fossem salvos. Nós também devemos orar e suplicar pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelos nossos filhos. Devemos suplicar a Deus, voltar a nossa face ao Senhor, para que possa haver salvação. É o que Paulo diz. Suplico a Deus a favor deles para que sejam salvos. Então Paulo fazia isto, mesmo sendo perseguido por eles. Ou seja, nós não devemos só orar por aqueles que nos querem bem, devemos também orar pelos nossos inimigos, por aqueles que querem nos fazer mal, por os nossos governantes, pelos nossos governadores, enfim, nós devemos orar por todos, para que haja salvação de acordo com a vontade do Senhor. Mas Paulo diz que ele orava para que eles compreendessem, ou seja, Paulo diz que mesmo eles conhecendo a lei, eles não compreendiam a lei. E aqui há uma grande diferença entre ler e compreender e aprender. Ou seja, faltava entendimento, faltava entender o que aquela passagem literalmente transpunha para Cristo. Já falamos aqui várias vezes que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento também aponta para Cristo, porque Cristo é a centralidade da palavra. Toda a palavra revela a Cristo. O sentido aqui da palavra desconhecer que Paulo usa não se refere a um desconhecer de conhecimento propriamente dito, porque eles conheciam a palavra, mas eles desprezavam, ou seja, não se sujeitavam ao que a palavra queria dizer. Por isso, muitas vezes, perseguiam, né? E na semana passada, nós vimos do versículo 5 ao 11, que Paulo, a partir de trechos do Antigo Testamento, lembra-se, Paulo estava a falar para judeus, então ele cita muito o Antigo Testamento, então ele cita agora Moisés.
e disse que Moisés já havia ensinado o que ele, Paulo, agora estava ensinando, ou seja, ele não estava mudando, ele estava trazendo o entendimento daquilo que Moisés já havia anunciado, que o homem é justificado pela fé e somente pela fé, e, portanto, o evangelho que Paulo estava a pregar, na verdade, era o mesmo que Moisés pregou ou que Moisés ensinou. Ou seja, que a salvação sempre foi pela fé, e que se confessarmos a Cristo com a boca, a Ele como Senhor das nossas vidas, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, conforme foi o versículo 9 da semana passada. Também é preciso lembrar que Paulo escreve esta carta aos romanos, aos irmãos da igreja que está em Roma, pois ele queria ir pregar aos gentios da Espanha, e precisava do apoio da igreja de Roma para isso, né? Então ele sai ali da Ásia Menor, do Oriente Médio, e vai atravessar pela Itália para entrar na Espanha. Então ele ia passar por ali. E sabendo que a igreja ali era composta militarmente ou grandemente por judeus, ele então escreve esta carta primeiro, para que eles possam ler esta carta e entender os propósitos de Paulo. Né? Os propósitos de Paulo. Ou seja, ali havia judeus convertidos ao cristianismo, mas que mantinham práticas que não eram próprias do cristianismo, mas do judaísmo, porque eles queriam, lembra-se, Paulo, inclusive, chega a se dispor com alguns chamados judaizantes, né? Eles queriam que a igreja mantivesse ritos, mantivesse a circuncisão, mantivesse as festas, a guarda do sábado, enfim, a dieta alimentar. Eles queriam que o cristianismo aceitasse as exigências da lei. Então, Paulo está aqui a dizer para eles que a lei se cumpriu em Cristo e que agora, somente em Cristo há salvação e, portanto, essas coisas deixam de ter a sua utilidade, porque todas elas apontavam para Cristo, né? Então, Paulo precisava que eles entendessem que a salvação vem de Deus, tanto para judeu quanto para gentios, ou seja, não há um povo em particular. E Paulo vai usar Isaías 28:11 para mostrar que o profeta já havia predito isso, quando disse que todo aquele, ou seja, qualquer um de qualquer nação, que nele crê no Messias prometido do Antigo Testamento, não será confundido, ou seja, não deixará de entender. Ou seja, são todos pecadores e, portanto, todos necessitam da salvação. Foi o que Paulo expôs, então, nos capítulos 1 e 3, a respeito da perdição da humanidade. Estão nos capítulos 1 e 3 de Romanos, que também já vimos. Lembrando também que Paulo foi chamado exatamente para pregar aos gentios. Paulo foi comissionado pelo próprio Cristo para ir aos gentios. E ele se empenhou muito nisso, a começar pela região da Ásia Menor, e agora ele queria avançar para a Europa, para a parte mais central ainda não alcançada. Então Paulo diz que para Deus não há distinção entre gregos ou gentios, gregos ou judeus, uma vez que Deus é o Senhor de todos, de todas as nações, não de todas as pessoas. Novamente, Paulo está a dizer que todos que buscam a Deus, que o fazem por reconhecer que são pecadores, daqueles que se humilham diante de um Deus único e poderoso, ele é rico e misericordioso para perdoar pecados. Rico para com todos os que o invocam, sem distinção de raça, posição social, homem ou mulher, novo ou velho. Ele é rico para com todos. A salvação, diz Paulo, está ao alcance de todos os que o invocam ao Senhor, versículo 13, que nós vamos comentar hoje. Paulo faz novamente uma citação do Antigo Testamento, mais propriamente de Joel 2:32, tão conhecido da igreja hoje, né? E ele faz exatamente para provar que desde sempre houve uma única maneira de salvação,
e que os profetas apontavam para a vinda do Senhor e também a vinda do Espírito Santo. Joel fala sobre o derramar do Espírito Santo. Esse Senhor citado no versículo 13 é o próprio Jesus Cristo, que ele citou no versículo 9. E ao aplicar Jesus ao texto de Joel, Paulo está associando Cristo com o próprio Deus. Ele usa a mesma palavra, Yahvé, do Antigo Testamento, aqui no grego, Kyrios. A expressão invocar nos remete a um clamar por socorro, ou orar ao Senhor Jesus Cristo, demonstrando toda a sua necessidade de um Salvador, a partir da compreensão que somos pecadores, condenados ao inferno, ao tormento eterno, e que apenas em Jesus Cristo podemos ser resgatados desta condenação. Então, tanto as expressões do Antigo Testamento quanto do Novo, nós podemos estar seguros de que em Cristo estamos salvos. Agora, eu preciso fazer aqui um parênteses e perguntar aos que me ouvem: você está seguro que é salvo? Porque a segurança está em Cristo. Você está em Cristo. Cristo é o seu Senhor, como diz Paulo aqui. Ele é o seu Senhor, ele é o Senhor da sua vida, ele é o Salvador. Está seguro que não estás mais em condenação, porque ao homem está dado duas questões: ou a condenação eterna, ou a vida eterna. Não há outra forma. Mas para que isto aconteça, a salvação de todos que invocam o nome do Senhor, é necessário que alguém vá, que alguém anuncie, vá aos povos anunciar o Evangelho. E é isso que Paulo quer fazer indo à Espanha. Ele quer ir lá anunciar o Evangelho a um povo pagão, a um povo perdido. E ele vai abordar isso nos versículos 14 e a primeira parte do versículo 15. Paulo, então, ele faz aqui 4 perguntas retóricas, que começa com o envio de missionário e termina com a salvação do incrédulo. E é importante que entendas a sequência desses fatos que Paulo faz, que devemos, para uma melhor compreensão, ler ao contrário. Paulo diz aqui, no versículo 14, começando do 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok, mas como que eu faço isso? Paulo diz, como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, nós precisamos fazer esta leitura ao inverso, ao contrário. E, ao contrário, nós vamos ver que o missionário é enviado. E, ao ser enviado, ele chega num determinado lugar e ali ele prega o evangelho da salvação aos que ouvem. E estes que ouvem, creem. E os que creem, invocam o nome do Senhor e, então, são salvos. Esta é a ordem dos acontecimentos. Percebam que esta ordem não pode ser interrompida, não pode ser tirada a nenhuma parte. Por exemplo, não podemos tirar a pregação, pois não haverá fé fora dela. Se alguém não anunciar, não há salvação, não há fé, pois a fé, diz Paulo, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 10:17 de Romanos. O objetivo do enviado de Deus é que o gentio seja salvo. Deus envia o seu missionário, Deus envia o seu servo para que haja salvação no meio do povo. E para que haja salvação, é necessária a pregação do evangelho, da fé. Sem pregação não há salvação. Por mais distante e isolado que alguém possa viver, ele só poderá ser salvo se alguém pregar a ele Cristo, o caminho para a salvação. E sempre foi assim, e sempre será. Por isso é tão importante que a igreja seja missionária, que a igreja também possa enviar,
que a igreja possa ser participante. Talvez a igreja não tenha suficiente recursos para enviar uma pessoa, mas juntamente com outra ela pode enviar uma pessoa. É necessário fazer isso. Um dia, aqui em Portugal, chegaram evangelistas vindo de outros lugares, ou de outras terras. Eles vieram, anunciaram o evangelho, abriram igrejas, formaram pastores, e hoje esse ciclo, de alguma forma, continua. Portugal hoje envia alguém, envia pastores para que possam começar um trabalho em algum campo. Mesmo dentro de Portugal, há tantos lugares que ainda não foram alcançados pelo evangelho. O centro precisa ser alcançado pelo evangelho. Há regiões aqui que há poucas igrejas ou quase nenhuma. Precisam ouvir o evangelho para que possam ser salvos. E Paulo termina dizendo: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, ou dos que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, que anunciam a Cristo. Paulo faz aqui mais uma vez uma citação de Isaías, agora no versículo 7 do capítulo 52. Percebam, Paulo está sempre a citar o Antigo Testamento, porque o judeu olhava para o Antigo Testamento. Ele quer sempre citar o Antigo Testamento, onde ali o profeta profetiza a nação de Israel, dizendo que Deus enviaria profetas ao cativeiro de Israel, anunciando a Deus, e os traria de volta a Jerusalém. Isto era uma boa notícia para um povo que estava perdido e que estava escravizado. Era uma boa nova. Quão formosos são os pés daqueles que caminham pelas veredas, caminham pelos montes, caminham pelos vales, anunciando a redenção do povo de Deus. Paulo usa essa passagem para mostrar que agora o evangelho ele é mais amplo. Ele não traz somente libertação para os homens de um cativeiro físico, mas ele traz para os homens uma libertação de um cativeiro espiritual, a libertação do pecado, que escraviza mais do que o pior tirano. Aquele que está sem Cristo é escravo do pecado, pratica as obras do pecado, diz a palavra do Senhor, pratica as obras do diabo. Hoje eu estou fazendo aqui uma mensagem mais rápida, mas eu gostaria de terminar aqui com algumas aplicações para que a gente possa entender melhor o que foi exposto. Primeira questão, aplicação que a gente pode ver, é que a salvação é para todos e pelo mesmo meio, o Evangelho. É o Evangelho que liberta, é o Evangelho que salva. Como eu disse há pouco, há algumas denominações que creem que a igreja é que salva. O que salva é o Evangelho. A igreja é apenas um lugar onde se reúnem os salvos em Cristo. Então, a salvação é feita sempre da mesma forma e sempre foi, através do Evangelho. Quando uma pessoa entra numa igreja como esta, por exemplo, ou quando se encontra com alguém que lhe prega o Evangelho da verdade, ali pode haver salvação, através da pregação da palavra, conforme Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois ele é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Segunda aplicação, percebemos que há necessidade de se pregar o Evangelho a toda criatura. Há uma necessidade. A igreja precisa avançar. A igreja não pode ficar estagnada aqui. Ela precisa ir adiante, precisa avançar. E se nós não podemos fazer isto, como eu disse há pouco, nós podemos ajudar alguém que necessita avançar. Há uma necessidade de se pregar o Evangelho a toda criatura, e o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo vai trazer compreensão ao que ele quer, aqueles que ele quer. É o Espírito que faz essa obra.
através da pregação da palavra do Senhor. Como crerão se não houver quem pregue? Paulo é enfático neste questionamento, ou nessa pergunta, como eu disse, retórica, ou seja, uma pergunta que não tem resposta, ela já dá a própria resposta. Como crerão se não houver quem pregue? Paulo está a dizer que não há salvação sem a pregação da palavra de Deus. Lembre-se que a salvação é pela graça, e isso não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie, isso é dom de Deus. Terceira aplicação, nós devemos continuar a obra missionária. Há muitos povos ainda para serem alcançados, mas também há muitos portugueses para serem alcançados. A igreja faz a obra pregando na igreja e contribuindo para missões, para que missionários possam ser enviados. Lembre-se que há missionários leais que às vezes passam por momentos de dificuldades espalhados pelos campos. Ore por eles. No seu momento de oração, clame ao Senhor pela vida dos missionários que estão a pregar a palavra do Senhor em todos os cantos. Quarta aplicação, a mensagem de Paulo nesse capítulo se resume ao versículo 9. E o versículo 9 eu vou repetir: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, Paulo tinha a convicção de que todos estão perdidos, quer judeus, quer gentios, e todos precisam de salvação. Todos precisam de salvação, e o meio para isso é a pregação da palavra de Deus. Como uma pessoa aí fora pode ser salva ou pode vir a Cristo se ele não entende, não sabe o que é isto? Talvez muitos não tenham nem ideia, a visão que eles têm de Jesus é aquela imagem, muitas vezes nas paredes, de uma cruz com uma figura, chamado crucifixo. Às vezes a visão que ele tem de Cristo é esse. Já não lê do engano, porque a cruz está vazia, ele ressuscitou, e nós estamos representando Cristo na cruz. Não há sentido. E às vezes é esta a intenção, ou essa a percepção que as pessoas têm. Quando você pergunta aí fora se eles sabem quem é Jesus Cristo, o máximo que ele responde é: ele morreu lá na cruz. É o máximo. Como eles crerão? Como crerão que Cristo é muito além disto, se não lhe for explicado o que representa Cristo na cruz, o significado do sangue aspergido na cruz, o lavar regenerador da cruz? Como crerão se não houver quem pregue e pregue a palavra de Deus? Ou seja, para que isso aconteça é necessário ter quem pregue a palavra. Peço que você continue orando pelo pastor da sua igreja e por pastores da Igreja de Cristo, para que eles sejam capacitados pelo Espírito Santo para trazer uma palavra salvífica àqueles que ouvem. E quinta e última aplicação, você que está aqui hoje. Talvez você está tendo seu primeiro contato com o Evangelho. Ou talvez você tenha ouvido por algumas vezes, ou até muitas vezes, mas nunca teve muito bem a compreensão do que é o Evangelho. A pergunta que eu faço é: você compreendeu que o Evangelho trata a pessoa de Cristo como o único meio de salvação? E que ele morreu pelos seus pecados? Você já compreendeu que a sua salvação está em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e está vinculada a Ele? Você já entendeu isso? Você já confessou com a tua boca e creu em seu coração que Jesus é o Senhor? Você já fez isso? Se ainda não fizeste, hoje é o dia que Deus lhe concedeu, porque você está aqui a ouvir o Evangelho da salvação. Este é um dia especial para você, porque Deus o trouxe aqui para ouvir este Evangelho. Fale com Ele então agora em seu coração. Peça para Ele fazer uma virada e uma morada em si. Peça para Ele perdoar seus pecados, seus muitos pecados. Ore ao Senhor dizendo que você é incapaz de alguma coisa sem Ele.
Ore ao Senhor pedindo que você seja digno e capacitado de entender o mistério da salvação expressa pelo Evangelho. E quero fazer um outro convite. Se você creu nisso, não vá embora sem falar com o pastor. O pastor está sempre aqui, à disposição daqueles que precisam de entendimento. Vou estar aqui no final do culto e nós vamos orar juntos. Que Deus abençoe as vossas vidas. Nós somos gratos àqueles que nos acompanham por esta transmissão e somos gratos àqueles que nos visitam também nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, que Deus possa cobri-lo de graça e de paz. Vamos ter um momento de oração. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo culto que pudemos tributar ao Senhor hoje. Obrigado pela escola bíblica e obrigado pelo culto público, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra que foi apresentada, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, por deixar esta palavra para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho para que ali na cruz pudesse trazer salvação a um pecador. Obrigado, Senhor, porque por mim eu não posso ser salvo. Não posso fazer nada que seja merecedor da salvação, mas em Cristo eu posso ter a convicção e estar seguro disto. Ó Deus, em nome de Jesus, concede-nos uma semana abençoada, Senhor. Concede-nos uma semana debaixo da Tua graça, da paz, dê-nos saúde, dê-nos esperança da Sua vinda, Senhor. Nos fortaleça em espírito. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. O pastor vai estar à porta despedindo a igreja. Deus abençoe e uma ótima semana.